Olá, tudo bem? Hoje o Geo em Foco entrevista ao vivo. Nós já estamos atrasados. Tínhamos que começar às 11h30, mas agora já estamos no ar. Para você que acompanha o Geo em Foco, o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado pela sua audiência, né? E por acompanhar o nosso trabalho diário aqui no Geo em Foco. Hoje ao meu lado, a ginecologista e obstetra Caroline Profeta. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e vamos esclarecer um tema bem diferente, né? Exatamente, é um tema, não deixa de ser importante, mas muita gente às vezes tem vergonha de falar. E nós vamos fazer agora este programa com um tema sobre estética íntima, né? As pessoas nos dias atuais, as pessoas se preocupam muito com a beleza externa, se preocupam muito em mudar aqui, um defeitinho ali, né? Mas é novidade a estética íntima, mas está em alta, né? Vamos falar um pouquinho o que é. Então, na verdade, eu falo que as mulheres elas estão buscando cada vez mais se sentirem melhores com a sua aparência e é realmente para elas. Não tem, todo mundo fala que tem um pouco de preconceito, mas eu vou mexer na parte íntima para quê? Eu acho que é uma satisfação pessoal. Elas precisam estar felizes com elas e ter uma aparência tanto na face quanto uma aparência de corpo. Também uma aparência íntima também é importante. Uma coisa é nova. Então, eu falo que quando eu entrei na faculdade, eu não sabia, nunca tinha nem ouvido falar sobre isso. E aí, depois na residência também, né, que foi uma residência num hospital público, então também não sabia nada a respeito disso. E aí fui em busca, porque realmente nas revistas a gente tem visto mais, nos programas, e você está de parabéns por trazer esse tema, que é um tema também bem atual. E existem várias coisas que podem ser feitas, desde clareamento até, às vezes, um ajuste de aparência mesmo. Eu sempre falo isso que no consultório a paciente vem e fala, é normal? Não, normal ela é. Mas ela te agrada? Você está feliz olhando a sua vagina, a sua parte íntima? Você está satisfeita com isso? Que eu acho que esse é o ponto mais importante. As pessoas chegam com vergonha, elas chegam a tocar no assunto ou elas têm dificuldade, as mulheres têm dificuldade de falar? Com certeza. Como é uma coisa nova, muita gente não gosta daquilo que está vendo, mas não sabe como que faz para resolver e acha que não tem solução. Então, como a gente não sabe, como a gente não tem a informação, acaba, às vezes, ignorando aquilo ali, que eu acho que é o que acontecia antigamente. Então, eu vejo hoje no consultório mães que trazem as filhas, que tiveram às vezes, até uma disfunção sexual com relação por conta disso, porque como ela não está satisfeita, ela não está feliz com aquilo que ela está vendo, ela às vezes se fecha e não consegue ter um prazer sexual adequado para uma mulher jovem e saudável. E aí ela vem com a filha e fala, não, como eu sei o que isso causou nela, em mim, né, eu não quero que isso cause nela. Então, mas é ainda raro no consultório a paciente que vem com essa queixa. Antes, em primeiro lugar, é preciso olhar a estética e, em seguida, se sentir bem ou não tem isso? Na verdade, eu acho que são um conjunto de fatores. Primeira coisa, a gente precisa saber. É uma vagina funcional? É uma vagina que está adequada para as funções naturais realmente? Então aí entra a parte da estética. Então, uma coisa ela anda sempre em paralelo com a outra. Então, ela olhar, ela ver como que está aquilo. Porque dificilmente ela vai vir com uma queixa de uma limitação sexual. Mas tem pacientes que têm uma hipertrofia de pequeno lábio que às vezes é tão grande que na hora da relação sexual, ou às vezes até na academia com a roupa mais justa, aquilo ali é uma coisa desconfortável. Então, isso é uma coisa que a gente entra na parte funcional da vagina. E aí depois são os clareamentos, são os ajustes de pequenos lábios, as assimetrias também, que às vezes você tem... Eu sempre falo, a gente nunca tem um lábio igual ao outro. E, às vezes, isso é muito mais evidente e acaba incomodando. Nós estamos entrevistando hoje ao vivo a ginecologista e obstetra Caroline Profeta aqui no Geo em Foco. Você que está acompanhando, nós estamos falando sobre estética íntima. É um assunto que hoje, vamos dizer que está na moda, mas não deixa de ser importante para você, mulher. O Geo em Foco Entrevista tem o oferecimento, o apoio do Hospital Olavo Schermer, há 49 anos, cuidando de você, cuidando da sua saúde e de sua família. São mais de 25 especialidades aqui no Hospital Olavo Schermer, que você pode contar aí sempre, fazer o agendamento das suas consultas. Tem também os exames e cirurgias. É só você fazer o agendamento e ser atendido no Hospital Olavo Schermer, que também atende diversos convênios.
GO em Foco Entrevista. Nesta sexta-feira, eu estou aqui com a Caroline Profeta, médica, ginecologista e obstetra. Nós temos algumas perguntas também, que já selecionamos aqui. Se você tiver alguma pergunta que estiver acompanhando o nosso programa, pode fazer a sua pergunta aí também, que a doutora Caroline vai responder. Antes de passar aqui para as perguntas, eu queria que você explicasse melhor, então, quais são os tipos de procedimentos, ou os mais comuns, que podem ser feitos nesta área da estética íntima. Eu vou falar para vocês em ordem de procura. Então, o mais comum é realmente a perineoplastia, que é o ajuste da musculatura vaginal. Então, às vezes, com o nosso hábito que nós vivemos sentados o tempo todo e acaba gerando uma frouxidão e uma flacidez natural. Então, a perineoplastia é o mais comum. Depois, aqui era chamada antigamente de ninfoplastia, mas hoje a gente chama de labioplastia, menor ou maior, porque pode ser uma simetria de grande lábio ou de pequeno lábio. Então, essa é a segunda correção. O clareamento também, que com o atrito, que com o passar do tempo também vai ficando uma região mais escura, e isso é extremamente desconfortável para a mulher. Tem alguns outros preenchimentos, que são preenchimentos que a gente faz com ácido hialurônico para melhorar a flacidez do grande lábio, né, do lábio maior. E o preenchimento do ponto G, uma ampliação do ponto G, que aumenta o prazer da mulher. A criação do ponto H, que é um lugar onde aumenta o prazer masculino. Esqueci como que fala isso em português, mas é a reconstrução do ímen, que é uma coisa muito, muito na moda nos países, na França, por exemplo, que foi onde foi desenvolvida essa técnica. Então, a reconstrução do ímen, então a mulher volta a ser virgem, não sei se esse é o desejo de alguém. Eu acho que esses são os procedimentos mais comuns, realmente. Você citou homens aí, né? Então, quer dizer que o homem também pode procurar algum procedimento de estética íntima. Sim, eu acho que a gente tem que procurar melhoria sempre em qualquer parte do nosso corpo. Então, do mesmo jeito que as mulheres também, às vezes, com o passar do tempo, vai escurecendo a região íntima, isso também acontece com os homens. E isso é uma coisa que eles têm que buscar também, porque eu acho que buscar uma aparência boa, uma coisa que é agradável aos olhos, isso, sem dúvida, é para o homem e para a mulher. Tá certo, tem aqui algumas perguntas. Estou entrevistando aqui a ginecologista obstetra Caroline Profeta no GO em Foco Entrevista. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí, pela sua audiência nesta sexta-feira. A Célia, ela tem 47 anos e pergunta: próximo da vagina tem uma pele que sobra. Gostaria de saber se é normal. Pele sobrando nunca é normal. Então, na pálpebra, a pele sobrando, tem como mexer? Tem. A sua vagina tem pele sobrando, tem como mexer? Com certeza tem, sim. Se isso é uma coisa que incomoda, a gente tem que dar um jeito de tirar isso daí sem comprometer o resultado. Tem aqui também a Silvana, de 35 anos. Qual o procedimento que uso para clarear a virilha? A gente tem algumas formas de fazer esse clareamento, que pode ser feito com ácidos que são mesmos, não são os mesmos, mas é um procedimento muito semelhante ao ácido facial, que é um peeling mesmo. E tem também a parte com laser. Com certeza, o laser ele é mais profundo e ele vai clarear de uma forma mais eficiente, mas pode ser, com certeza é um custo maior, porque o aparelho é um aparelho mais caro. Então, dependendo do grau de escurecimento da região, a gente pode optar, às vezes, pelo peeling mesmo, que é uma coisa mais superficial. Tem também aqui a Poliana, de 23 anos. Quantos dias posso ter relação sexual após a ninfoplastia? Que é esse que você disse que mudou o nome agora. Isso, esse mudou o nome, então vamos colocar um nome mais moderno, que é uma labioplastia maior e menor. Então é o seguinte, depende de como que foi feito e depende de quanto foi tirado de pele. Mas, em média, 30 dias ela já está liberada para ter relação. Mais perguntas aqui. A Franciele, de 26 anos. Fazer depilação com cera causa flacidez na vagina? Primeiro ponto da flacidez, ela é uma coisa muito pessoal. Eu acho que depende muito da constituição de pele, do nosso grau de hidratação, que são coisas que a gente acaba não dando muito valor. Mas a depilação com cera, como é uma coisa que a longo prazo vai tendo essa quebra das fibras de colágeno da pele, com certeza isso vai gerando uma flacidez e até um excesso de pele. Existe uma idade certa que a mulher pode fazer esses procedimentos? Então, eu já fiz um paciente novinha que nunca tinha tido relação sexual, que essa que a mãe acabou trazendo para o consultório, que foi em torno de 14 anos.
Mas como era um trauma muito familiar, eu optei por fazer, mas geralmente eu peço para que tenha já um grau de maturidade. Maturidade não só com relação à parte sexual, mas com relação ao seu corpo, porque a gente sabe que as nossas vontades elas vão mudando com o passar do tempo. Então, hoje eu gosto, às vezes, de um cabelo mais liso, depois eu gosto do cabelo mais enrolado, isso também é com a nossa parte íntima. E procedimento cirúrgico, quando você tira, eu retirei o excesso de pele, que naquele momento era uma coisa que me incomodava. Depois não tem como eu colocar ele de novo. Então, tem que ser um procedimento pensado, analisado pela paciente, em conjunto com o seu médico, mas eu gosto mais ou menos em torno dos 20 anos, pelo menos. Tá certo. Estou entrevistando aqui a ginecologista e obstetra Caroline Profeta, aqui no Geo em Foco Entrevista. Você que está acompanhando aí, muito obrigado pela sua audiência nesta sexta-feira. Eu tenho aqui mais perguntas também. A Luciane, de 50 anos, pergunta: tem como fechar mais os lábios vaginais? Tem sim, sem dúvida tem. A gente pode fazer isso por meio cirúrgico, a gente pode fazer isso por meio de preenchimento, que são os preenchimentos com ácido hialurônico, e depende de como que é essa abertura que incomoda a paciente. O que a gente percebe muitas vezes é que não é que os lábios eles são abertos, é que tem gente que tem uma hipertrofia de pequeno lábio e o grande lábio, que é aquela parte de fora onde nasce o pelo, ele é muito magrinho. Então, ele acaba expondo mais a entrada da vagina e expondo mais esse pequeno lábio. Então, às vezes, só um preenchimento já vai resolver todo o problema dela. Temos aqui também a Thaís, de 25 anos. Existe algum procedimento para homens? Nós falamos aqui, mas vamos repetir. Então, tem procedimentos para homens, tem procedimento também de clareamento, tem procedimento, eu não faço esses procedimentos, viu, gente, só para esclarecer, mas tem os clareamentos, tem até como o pênis ele é músculo, você consegue às vezes aumentar um pouco a circunferência peniana, você consegue alongar o pênis também, porque isso é músculo, e com músculo a gente consegue trabalhar. Tá certo. Aqui nós falamos também sobre voltar a ser virgem, e tem a pergunta da Patrícia, de 38 anos, vamos falar para ela sobre essa questão. Patrícia, pode voltar a ser virgem, então a resposta tem gente que quer, né? Então, é uma cirurgia da reconstrução do ímen, e é muito comum fazer essa cirurgia, pelo menos as pacientes que me procuraram são sempre essas pacientes nessa faixa, que está fazendo aniversário de casamento, ou às vezes algum aniversário e quer fazer uma comemoração. E aí acaba fazendo isso daí. Mas assim, rompeu de novo, não tem como, tem que fazer de novo a cirurgia, vai fazer 50 vezes a cirurgia, mas depende da vontade de cada um. Mas tem como fazer sim. E todos esses procedimentos estéticos, tanto os preenchimentos, quanto às vezes a labioplastia menor, o ímen, você pode fazer isso com anestesia local. Só que a paciente tem que estar bem relaxada e bem tranquila com o procedimento, porque você sente o toque, mas você não sente a dor. Então, é igual uma anestesia de local em qualquer outra parte do corpo. E é uma região muito sensível. Então, às vezes, é um pouco mais desconfortável. E aí a recuperação é muito tranquila, porque você faz o procedimento e, se é com anestesia local, você vai embora para casa. E se for, dependendo do tipo de anestesia, você fica no hospital o dia e você vai embora dormir na sua casa. Tá certo. Tem mais perguntas aqui. Vamos falar. A Tereza, de 52 anos. A pergunta dela aqui, ó. Tem como deixar a vagina mais linda do mundo? Olha, ela está preocupada, vem aqui. Então, é o seguinte. A vagina, a gente fala que... a gente nunca diz que a vagina é feia ou que ela é bonita. Ela tem que ser, na verdade, agradável aos seus olhos. E isso tem como resolver. Então, ela tem que... Eu sempre digo isso também para as pacientes. A gente tem que ter o hábito de olhar a nossa vagina. Então, olhar, porque eu sei aquilo que me incomoda e aquilo que não me incomoda. É muito fácil a gente dizer o que me incomoda no rosto, o que me incomoda no meu corpo, porque eu olho isso muitas vezes. E a região íntima também tem que ser assim. Então, ela precisa olhar e dizer o que incomoda, porque dá para deixar ela mais linda para ela. Tá certo. Se tiver mais pergunta aqui, a nossa produção pode passar para a gente aqui. Aqui a Daniela, de 25 anos, em relação ao sexo anal, é prejudicial à saúde? Essa é uma questão que é muito polêmica também. Eu acho que isso também é uma questão muito, muito cultural. Eu acho que é muito importante a mulher ter noção daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, e de ter uma liberdade de conversar isso com o seu parceiro. Então, por exemplo, eu não gosto que faça isso, não gosto que faça aquilo, então isso tem que ser uma relação tranquila e agradável para os dois. Então, não adianta ser uma coisa que meu parceiro gosta se eu não gosto. O primeiro ponto é isso. E o segundo ponto é o seguinte: a gente tem, o ânus é uma comunicação direta com o reto. Então, dentro do reto, sempre tem, ainda mais na mulher, que tem uma tendência maior a ter uma constipação intestinal. Então, a ampola retal, ela vai ter fezes. Então, sempre que você optar por ter a relação anal,
tem que usar preservativo, porque isso acaba diminuindo as chances de infecções. E se for ter penetração vaginal de novo, tem que trocar esse preservativo. Você não pode tirar do ânus e introduzir na vagina, por exemplo. Mas eu acho que isso é muito mais uma questão pessoal, uma questão cultural e às vezes até religiosa, mas é muito pessoal. E a minha função como médica é orientar se é a opção dela fazer. Entendi. Nós estamos entrevistando hoje aqui Caroline Profeta, ginecologista, obstetra, aqui no GO em Foco Entrevista. É um assunto muito atual. Nós estamos falando sobre estética íntima. Deixa eu perguntar, doutora Caroline, em relação a duração desses procedimentos. Tem um certo tempo para poder fazer de novo ou é definitivo? Os procedimentos cirúrgicos, eles são todos definitivos. Uma vez que você fez, você não vai conseguir, por exemplo, colocar a pele outra vez, a não ser que você faça um enxerto. Agora, os procedimentos de preenchimento, a duração dele, como é um lugar onde a gente não igual a face, que a duração são de 3 a 6 meses em média, na região íntima, como não é um lugar muito expressivo, esses procedimentos duram mais tempo. Então, uma média de 2 anos. E o valor, né? As pessoas podem estar perguntando, né, agora se é caro, se é barato, como funciona, né, a questão de valores. Então, o procedimento cirúrgico, como acaba agregando, às vezes, a sala do centro cirúrgico, a internação, acaba sendo um procedimento mais oneroso, mas, como eu disse, ele é para sempre, né? Então, você vai girar em torno, uma perineoplastia, vai girar em torno de uns 4.000. Isso vai depender do lugar onde você vai fazer e o profissional que você vai escolher. Os preenchimentos, como eles são feitos com ácido hialurônico, que é uma medicação também muito, muito nova e moderna, são todos importados, também não é um procedimento muito barato, não. Mas cada ampola de ácido hialurônico, por exemplo, custa em média R$800. E se a gente vai fazer um preenchimento de grande lábio, por exemplo, são pelo menos 2 ampolas que a gente vai usar. Mais o procedimento. Então, vai gerar em torno também de uns 3.000 e pouco, R$4.000. E quais os tipos de profissionais que as pessoas devem procurar? Porque a gente observa aí, a gente tem essas informações pela internet também, as pessoas procuram muito, né? E pode ser que tenha alguma informação errada também. Mas quais os tipos de profissionais que a mulher ou o homem deve procurar para se informar e saber mais sobre a estética íntima? Então, são 3 classes de profissionais que estão mais acostumados a trabalhar com essa parte da estética, que é o ginecologista, né, que está acostumado a trabalhar com vagina todos os dias. O cirurgião plástico também, ele depende muito da formação de cada um, e o dermatologista. Então, são as três especialidades que trabalham com essa área. Mas é importante buscar o profissional e saber se ele tem uma formação boa para aquilo, porque, como eu disse, na faculdade a gente não aprende isso. Então, a gente tem que ir atrás com todos os cursos, as coisas que acontecem em vários lugares do mundo, do Brasil, e aí a gente tem que buscar sempre essa inovação e ela se sentir segura como profissional que está fazendo o procedimento dela. Estamos entrevistando hoje Caroline Profeta, ginecologista obstetra, aqui no GO em Foco Entrevista, ao vivo hoje, essa live aqui, trazendo para você que acompanha o GO em Foco sempre novidades, entrevistas e assuntos que interessam a todos. Eu tenho aqui mais uma pergunta, aqui a Keila, de 40 anos, pergunta: o que é a ninfoplastia, que é aquela que mudou de nome, né? As suas dificuldades e a relação sexual no dia a dia é prejudicada? Então, a ninfoplastia, como a gente disse, é uma correção, na verdade, né? A correção de uma hipertrofia, de uma assimetria de pequenos lábios e de grandes lábios. Então, é um procedimento também estético, então, como todos esses outros que a gente estava dizendo aqui, e é o seguinte: ele pode ser feito tanto no centro cirúrgico quanto a nível ambulatorial, depende do grau de assimetria, de hipertrofia que a gente tem, e depende também da técnica que foi utilizada. Mas, assim, uma paciente fez o procedimento na sexta-feira, na segunda-feira ela consegue trabalhar normal, dependendo da profissão que ela exerce, claro, né? Mas na segunda-feira ela estaria apta a trabalhar. E com relação à parte sexual, assim que tiver tudo cicatrizado, e como é pele e mucosa, cicatriza muito rápido. Então, uma média de 20, 30 dias, ela já está pronta para ter relação novamente. Está certo. Mais uma pergunta aqui. A Simone, de 43 anos, pergunta: a mulher que tem parto normal fica com flacidez e perde a libido? Então, essa questão do parto normal e a flacidez é uma coisa bem polêmica também. E o que a gente tem visto ultimamente é que a própria gestação, se a paciente não tem o preparo para isso, não faz o fortalecimento da musculatura pélvica, porque é um músculo muito fino.
E, por exemplo, eu fico sentado o dia todo. Se eu não tiver o hábito de fazer os meus exercícios, com certeza, se eu tiver cesariana, eu vou ter uma flacidez com o passar do tempo. Então, a via de parto não é o que vai determinar a flacidez ou não, mas é o preparo que essa paciente tem que fazer antes de engravidar e durante a gestação. E o que tem muita interferência também é o tamanho do bebê, porque ele acaba forçando essa musculatura, que é uma musculatura muito fina. Então, é realmente essa questão do hábito do exercício íntimo que a gente também não tem. Então, é mais importante do que até a via de parto. E uma outra coisa também que eu tenho visto muito, porque eu sou adepta do parto normal, então eu sou entusiasta disso daí, que essa questão da paciente conseguir ter o controle da musculatura e o controle desse esforço na hora do parto, faz ela ter muito mais controle disso aí na hora da relação. O que às vezes a gente vê, dependendo do tamanho do bebê, pode às vezes fazer... ter um excesso de pele ali, que são coisas que às vezes incomodam a gente como ginecologista, a gente quer resolver, mas para ela, a nível sexual, para ela e para o parceiro dela, a relação sexual acaba ficando melhor. Aproveitando a questão do parto, o cesariano, né? Que deixa aquela cicatriz ali e esteticamente tem mulheres que ficam com a cicatriz maior, outras menores. Isso também entra nessa parte de estética íntima? Sim, tudo que envolve a parte ginecológica, né, tanto, por exemplo, a via de parto ou qualquer outra coisa assim, acaba sendo abrangida pela estética íntima. E é o seguinte, eu acho que essa forma de cicatrização, como que o corpo vai trabalhar isso daí, a gente consegue intervir de algumas formas também. Tem as aplicações com corticoide, tem os lasers que a gente faz para diminuir essa cicatrização. Isso depende muito também da cor da pele ou da genética dessa paciente. Então, por exemplo, eu tenho um corte da minha perna que fez uma cicatriz maior do que o padrão. A tendência de você fazer isso também numa cesárea também é maior. E tem algumas áreas do corpo que tem uma tendência maior a formar essas queloides ou cicatrizes hipertróficas. Mas a gente consegue também melhorar essa aparência, sim. Tá certo. Hoje nós entrevistamos aqui no GO em Foco Entrevista, em nome de Hospital Olavo Schermer, há 49 anos cuidando de sua saúde, de sua família, com mais de 25 especialidades aqui em Palmeiras de Goiás. Então você aqui das cidades vizinhas que já conhece e você que ainda não conhece, saiba que tem aqui mais de 25 especialidades para você procurar aqui no Hospital Olavo Schermer, em Palmeiras de Goiás. Eu entrevistei a ginecologista e obstetra Caroline Profeta sobre estética íntima. E para finalizar, a última pergunta, Caroline, qual a importância, para quem está assistindo a gente agora, da mulher procurar regularmente o ginecologista ou a ginecologista, que é essa especialidade que cuida aí da saúde da mulher também? Eu falo que nós, ginecologistas, nós somos o clínico da mulher. Então, e é relacionamento. Então, você tem que ter o hábito de ir ao seu ginecologista anual e, dependendo de se tiver alguma alteração, alguma coisa, provavelmente ele vai querer um retorno com menos tempo. Porque, à medida que você vai melhorando e estreitando esse relacionamento, você vai conseguindo ter abertura para falar sobre determinados assuntos que você não teria coragem de dizer, às vezes, na primeira consulta. Não foi nenhuma nem duas vezes, que às vezes na primeira consulta a paciente vem e ela não se sente à vontade de fazer o exame ginecológico, por exemplo. Então eu falo para ela, então você vai e aí quando você voltar, a gente tenta fazer de novo. E assim a gente tem que ter muita paciência, porque aqui no consultório elas costumam abrir coisas muito íntimas realmente. Então, com relação à vida dela, à vida pessoal, à vida conjugal. Então, a gente acaba sendo um clínico realmente e um amigo dessa paciente. Então, é importante ela ter esse hábito porque para ela estreitar esse relacionamento. E também a gente tem visto cada vez mais, não só na parte estética, mas com relação às doenças realmente, que não tem mais idade para isso aparecer. Coisas que apareciam com o paciente em torno de 50 anos, hoje aparece com o paciente com 20, 30 anos. Então, você tem que estar sempre de olho no seu corpo, porque, com certeza, ele está dando sinais para vocês em determinada situação. E é importante a gente ter o hábito de olhar para a gente, olhar para o nosso corpo e saber que tem alguém que consegue te ajudar. Muito bem, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente no GO em Foco Entrevista. Logo vamos marcar aí para falar sobre outros assuntos. Tem muitos assuntos, interessantes, assuntos que às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar, de falar. E a gente, como profissional, tem a nossa obrigação de esclarecer também.
Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse tema que a gente escolheu agora é uma coisa boa, uma coisa atual e uma coisa cheia de tabus. Então, eu me coloco à disposição para esclarecer os seus seguidores, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos aqui para ajudar. E aqui no hospital nós temos ginecologistas também. Tem gente que gosta de consultar com ginecologista homem, outros com ginecologista mulher. Eu acho que isso é muito pessoal. Então, é um prazer estar aqui com você e sempre à disposição para esclarecer tudo o que precisar. Tá certo, eu quero agradecer a sua audiência, você que acompanhou aqui a nossa live, o GO em Foco Entrevista, aí todas as semanas trazendo um convidado, uma convidada diferente para falarmos sobre diversos assuntos. Eu quero agradecer a sua audiência e desejar aí um bom final de semana. Logo, logo a gente já traz novidades, traz mais assuntos aí ao longo do dia também, aqui no GO em Foco Entrevista, no GO em Foco, que você sabe, profissionalismo e qualidade, e a qualidade que você precisa sempre, essa é a nossa preocupação. Você acompanha o nosso trabalho também pelo site goinfoco.com.br, nas redes sociais aqui no Facebook, também no Instagram e ainda o nosso canal no YouTube. Tenha todos uma boa tarde e muito obrigado pela sua audiência.